Olá para você que acompanha o canal mapastral.net, eu sou Ana Rodrigues. Vamos para mais uma reflexão astrológica para a semana do dia 9 ao dia 15 de julho. E nós temos uma semana interessante, onde acontece a fase cheia bem no limiar aqui das duas semanas, né? Ela entra na fase cheia exatamente ali à meia-noite, pouquinho, né? Então a gente pega uma formação entre sábado e domingo, porque uma boa parte do sábado a gente já tem os aspectos da Lua ao Sol e toda a configuração da Lua cheia, como eu já passei para vocês na semana anterior, tá? Então por isso que eu já falei na semana passada sobre a Lua cheia. Mas o fato é que então nós vamos pegar uma boa parte do domingo todo, com essa formação de aspectos tensos que envolvem tanto a Lua quanto o Sol, mas também entra no jogo Marte, o Júpiter, o Plutão, tá? E essa configuração, ela torna um clima bastante defensivo, né? Porque a gente tem muito forte os dois signos desta lua cheia, né, o Câncer e o Capricórnio, lidando com pontos de vistas diferentes sobre a questão de construção e manutenção, porque o Câncer é o lado todo emocional da segurança e da construção e o Capricórnio o lado físico da coisa, né? Então a gente tem o Câncer como o protetor, o acolhedor, o defensivo, e o Capricórnio como o controlador, o que usa o próprio poder para construir as coisas. Então esse jogo, ele torna um clima bastante tenso, inclusive porque a gente tem o Marte no jogo, né? E o Marte representa justamente essa questão da ação, do agir, do como a gente deve conciliar a nossa atitude a essa questão da segurança e empreendimento e construção das coisas, tá? Bom, a saída de tudo isso está no Júpiter, que está passando pelo signo de Libra. Então, justamente a gente tem o quê? Um quadro que mostra que se a gente reter, manter, tentar controlar o desenrolar das coisas ou continuar usando a mesma estratégia que a gente vem usando de controle, poder e dominação, por exemplo, a gente não vai conseguir chegar aos resultados que nós estamos buscando. Então, ele mostra justamente a saída com o Júpiter, que requer o quê? A confiança na própria vida, o soltar, o buscar alternativas, buscar apoio, aconselhamento de outras pessoas, ou seja, ele fala, abra as possibilidades, porque novos caminhos podem ser construídos, ao contrário, se você reter, né? Se você mantiver a sua postura de retenção e controle sobre as coisas que você não quer que aconteçam, ou que quer que aconteça, mas a sua maneira, há uma tendência à perda, a desgastes, à diminuição das coisas mesmo, né? Não é um clima muito favorável. Então, o domingo todo ele tende a ficar assim. Porém, assim, gente, como a lua cheia ela acontece entre os signos de Câncer e Capricórnio e envolve também Libra ali, né, com Júpiter, esses são os signos que podem sentir um pouco mais essa tensão. Os outros signos talvez não sintam tanto, a menos que você tenha algum planeta posicionado aí nas proximidades da lua cheia, entre 10 e 27 graus dos signos de Câncer, do signo de Capricórnio ou do signo de Libra. Então o quadro do domingo, ele não é muito favorável para nenhum dos signos, e especialmente para esses signos que eu mencionei, né, o Áries, Libra e o Capricórnio, ele tende a ser um pouco mais reflexivo. Na verdade, assim, vocês vão sentir assim um puxão da vida mesmo para refletir sobre essa questão do controle e liberação de espaço, né? Onde você quer que as coisas aconteçam. É preciso dar espaço para as novas oportunidades, mesmo dentro de um assunto já antigo. O que você tem aqui com essa configuração é que manter a estratégia que você vem mantendo não é muito bom. Ele está falando, busca outra saída, tenta outro caminho, olha por outro ângulo, porque o que você está fazendo não está dando resultado, tá? Então a dica é essa. Na segunda-feira a Lua já estará passando pelo signo de Aquário e ela vai formar um aspecto desafiador com Mercúrio na parte da manhã. Então a gente tem duas coisas interessantes, o campo emocional, sentimentos, em desafio com o pensamento. Então, uma boa parte aí da segunda-feira não é muito favorável para essa questão da expressão. Então, entrevistas, reuniões, contatos importantes podem não ser assim tão favoráveis ou trazer resultados tão positivos, porque fica um pouco mais difícil para a gente expressar, conciliar mesmo a nossa postura, atitude e necessidade com aquilo que a gente está pensando. Então a gente fala uma coisa, mas
tende a reagir de uma outra maneira. Então, sabe quando você está tentando ser diplomático, por exemplo, e de repente deixa escapar uma pérola lá e põe tudo a perder? Porque a mente e as emoções não estão caminhando aí em conformidade. Então, também esse quadro não é muito bacana para as questões de negócios, né? Deixa um pouco aberto aqui o espaço e possibilita aí algumas complicações, então não é recomendado. E durante a noite a Lua vai formar um bom aspecto com o Júpiter, já é bem mais favorável, então o clima na segunda-feira ele muda muito do início do dia para o final do dia. O final do dia ele tende a ser mais voltado para a questão de relacionamento, mesmo que não, nada muito formal, mas favorece muito esse contato com as pessoas e a troca num sentido geral. Então a segunda-feira ela é bem mais favorável para os signos de Aquário e de Libra, não muito favorável para Leão, Capricórnio e Aquário. Na terça-feira, dia 11, a gente ainda tem um quadro bacana aqui, ainda a Lua passando pelo signo de Aquário, e ela vai formar ainda, estará nesse bom aspecto com o Júpiter uma boa parte do dia, e também vai formar um bom aspecto com o Saturno. Então o clima da terça-feira é um clima bastante produtivo, é otimista e ao mesmo tempo concentrado, a possibilidade de fechar coisas importantes, de consolidar algumas propostas que você já vem trabalhando, por exemplo, em termos de negócios, ou mesmo dentro de relações impessoais ou pessoais, é um momento para você concretizar certas coisas. Ele traz uma base de estabilidade, de confirmação, né? É muito bacana porque a gente tem tanto o Júpiter como regente das regras, normas, leis e tudo mais, né? Como o Saturno que estrutura a questão de segurança, da construção, da concentração e da solidez. É muito bacana para quando você precisa fechar as coisas, concretizar, dar um ponto final mesmo, bastante orientado. Então a terça-feira ela é melhor para os signos de Libra e de Sagitário e não é ruim, negativa ou desfavorável para nenhum dos signos. Durante a quarta-feira nós não teremos aspectos importantes assim sendo formados no céu. A Lua sai de Aquário e entra no signo de Peixes e ela vai formar nesse finalzinho de Aquário uma conjunção com o nó do lunar sul. Então esse momento antes dela entrar no signo de Peixes, que acontece no período da noite, pega um pouco da manhã, uma parte da manhã, uma parte da tarde, não é assim muito favorável para lidar com assuntos que precisam de muita solidez, tal, porque a Lua estará passando no signo de Aquário. O Aquário tem uma visão muito mais abrangente, então tudo que necessita muita concentração, olhar muito detalhista, ou pequenos assuntos, coisas muito pequenas que você precisa resolver, não é muito favorável, tá? Na parte da noite, então, ela ingressa no signo de Peixes, ainda sem formar aspectos, mas Peixes já dá uma característica mais emocional para a Lua. Então, o quadro muda muito do campo mental para um campo emocional e o foco vai, então, para os assuntos de sentimentos, tá? Não só de relacionamentos pessoais, mas dos seus sentimentos, da relação com os seus amigos, com as pessoas próximas, tá? Como não estará formando novos aspectos aqui durante a noite, o quadro da quarta-feira ele fica assim bem ameno, ele não traz nem tanto benefício nem malefício para ninguém, de forma que a quarta-feira não é nem positiva e nem negativa para nenhum dos signos, né? Ela é um dia bastante neutro porque não há uma formação muito importante aqui de aspectos. Na quinta-feira, dia 13, aí a gente já tem um clima um pouco tenso, é o dia mais tenso da semana, né? Porque a Lua, que estará passando pelo signo de Peixes, vai entrar em conjunção com Netuno e formar aspectos desafiadores com Saturno e com a Vênus e tudo mais. Então, aqui a gente tem um clima em que as emoções dominam o cenário da quinta-feira. Acentua muito esse sentido de carência, tá? E também, assim, uma oscilação nos nossos interesses maiores, na maneira como a gente reage. Então, eu acho que o importante durante a quinta-feira é você tentar se manter sólido nos seus principais interesses, na sua palavra, nas suas motivações, porque há uma tendência a oscilar demais, tá? Então, do tipo, eu quero uma coisa agora de manhã, mas aí à tarde eu já penso melhor, não era exatamente isso que eu queria, já muda totalmente o foco. Então, essa oscilação, essa inconstância, faz com que o dia se torne prejudicial para os assuntos que envolvem, por exemplo, as finanças, ou fechamentos e conclusões de assuntos importantes, ou conversas, enfim, lidar com situações que precisam de concentração, de fechamento, de certeza, de solidez,
acaba não ficando muito fácil, porque há uma tendência a gente oscilar demais. As nossas necessidades, elas estão muito volúveis, muito instáveis e principalmente muito voltadas para o atendimento das necessidades emocionais. Ou seja, elas estão mais voltadas para atender a nossa necessidade de alegria, de satisfação e não tão práticas, tá? Lidar com assuntos práticos pode ser bem difícil. Lembra que eu falei aqui agora há pouco? A Lua estará em aspecto tenso com Saturno. Primeiro, a nossa capacidade de resolver as coisas do cotidiano fica comprometida. Detalhes, concentração, nada favorável durante a quinta-feira. E ainda a gente tem um senso de cobrança, ou seja, o peso das obrigações recai bastante sobre as nossas costas, tá? Então, a quinta pode ser um dia em que você tenha que lidar aí com alguns contratempos dentro das atividades cotidianas e que as coisas não saiam exatamente como você gostaria. Então, se você estiver planejando fechar algo importante na quinta, seria recomendado deixar um pouquinho mais adiante, tá bom? Bom, então, nós temos uma quinta-feira que não é favorável para nenhum signo e especialmente para peixes, sagitário e gêmeos, ela tende a ser um pouco tensa. Na sexta-feira, dia 14, o quadro muda bem para um sentido melhor, bem mais harmoniosa, porque a gente tem a Lua ainda passando pelo signo de Peixes e formando bons aspectos com o Sol e com o Marte, que estão em Câncer. A gente tem a proximidade de um aspecto formado aqui entre o Mercúrio, Júpiter e Vênus e outro entre o Mercúrio, Júpiter e Saturno, que torna a sexta-feira um dia muito bacana, otimista, alegre, com algumas possibilidades novas. Na verdade, assim, o clima é justamente voltado para buscar alternativas e possibilidades. Mesmo a Lua em Peixes em bom aspecto com o Marte, com o Sol que estão em Câncer e que tanto Peixes quanto Câncer são signos de elemento água, favorecem os assuntos das emoções. A sexta-feira é um dia muito bacana para você ter conversas legais, para buscar aconselhamento com outras pessoas, com amigos ou sei lá, de uma maneira mais profissional. Essa troca na qual você expressa os seus sentimentos, expressa os seus pensamentos, ela fica muito fácil. É fácil para você demonstrar o que você está pensando, tá? E sentindo pela questão aqui do elemento água no jogo também. Então a sexta-feira é um dia onde a gente tem a possibilidade de solução de alguns assuntos e ela é alegre, leve mesmo, né? Como mesmo Saturno estando envolvido, ele está em um aspecto harmonioso, então é uma tendência de uma sexta-feira muito propícia aqui para os assuntos de relacionamentos e acordos, de fechar parcerias, de ver resultados de coisas que você vem empreendendo já há algum tempo, dando certo, resolvendo, algumas notícias bacanas aí vindo à tona na sexta-feira. É muito legal, tá? Um dia muito amistoso. Então a gente tem uma sexta-feira especialmente favorável para os signos de Áries, de Gêmeos, de Virgem, de Peixes, de Sagitário e Libra, e não é negativa, desfavorável para nenhum signo. No sábado, dia 15, a Lua já estará passando em Áries, mas esse aspecto entre Vênus, Mercúrio e Júpiter continua, e Vênus, Mercúrio e Saturno também continua. Então, uma boa parte do dia, aqui todo dia, a gente tem um clima ainda bastante favorável para os assuntos de entretenimento, para se arriscar um pouco mais, considerando que a Lua em Áries é um pouco mais corajosa. O sábado ele fica bastante favorável para você tomar aí algumas iniciativas, ser um pouco mais despojado, né? Porque aqui a gente tem uma questão mais audaciosa aqui do teu campo emocional, te auxiliando para tentar algo um pouquinho diferente, né? Durante a noite é que a Lua vai formar um aspecto de tensão com o Júpiter. Então aqui já tira um pouco mais dessa questão do entretenimento, da alegria e da leveza, já torna o clima um pouco mais competitivo, num sentido assim, onde a gente coloca muito em jogo os nossos interesses e os interesses da outra parte, de alguém ou de alguma outra coisa, né? Então não é muito fácil abrir mão daquilo que a gente quer em função de outro. Isso inclui as opiniões e tudo mais, porque a gente tem uma questão de competitividade bastante acentuada, onde esse senso de ganhar ou perder está muito ligado aqui, está muito ativo, e por isso a gente tende a ter um pouquinho de dificuldades aqui nas questões das relações. Nós temos um sábado que ainda uma boa parte do dia é favorável para o signo de Áries, e depois, durante a noite, ele já não é muito favorável tanto para o Áries quanto para a Libra, tá bom? Bom, pessoal, então, aqui foram as reflexões para esta próxima semana. E aí, então, a gente já muda, porque é só na próxima que a gente tem
uma formação de lua minguante. Então, se você gostou, curta o vídeo ali, faça o seu comentário, tá bom? Então, tô procurando ser um pouco mais prática aqui, porque eu vi que tem algumas pessoas me pedindo. Na verdade, é difícil atender a todos num vídeo só, porque tem algumas pessoas que querem ver os detalhes dos aspectos e outras que não querem só que eu falo a influência da semana. Então fica um pouquinho difícil. Então eu estou buscando falar sobre os aspectos de uma maneira mais rápida. Aí se vocês quiserem aí que eu aprofunde mais, me falem, tá? Porque o canal é feito para vocês seguirem, né? Então a informação é para vocês usarem. Então tem que atender aí na medida do possível, porque não dá para atender aos extremos ao mesmo tempo, tá bom? Então um abraço para vocês, uma ótima semana e até o nosso próximo vídeo.